Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda essa semana, o Senhor vai reverter toda essa situação. Eu disse isso uma vez. O missionário que estava aqui esses dias. Ele chegou ali na construção do cenáculo, quando pouca coisa ali ainda acontecia. Eu estava fiotão ainda. Começando os primeiros passos na fé. E ele chegou desesperado ali. Ele tinha um cliente de Bauru. E ele fez um voto com Deus. Que tudo que ele vendesse para esse cliente, um grande cliente ali, que tinha uma rede de lojas, toda a comissão daquele cliente era o que ele destinava para missões. Era um volume bem considerável e ele sustentava alguns missionários. Ele chega desesperado ali no cenáculo ali, na época ainda Vale dos Profetas era, uma outra gestão. E ele então desesperado, angustiado, ele chega lá, na época era o pastor Saul, pastor, você imagina, o pastor Saul, depois veio outra gestão, pastor Toninho, depois, por misericórdia de Deus, eu estou aqui. Então, você imagina quantos dias fazem. Estava ali, dando os primeiros passos na fé, e o pastor Saul vira para mim e fala, o irmão aqui vai orar por você. Eu abri a boca e saiu isso. Fala para a pessoa que está falando, cuidado quando você abre a boca, irmão. Eu abri a boca e saiu isso ainda essa semana. O Senhor vai reverter isso. Ainda essa semana o Senhor vai colocar essa causa na tua mão. Ainda essa semana o Senhor vai dar vitória. Eu saí dali, eu falei, o que eu fiz? No outro dia no culto, o irmão veio lá, daquele jeito tranquilo dele, né? Calminho. Chegou lá. Oh, sabe o que aconteceu? O cara ligou. Ele tinha cancelado todos os pedidos. Sem motivo. E ele ligou e falou, pode considerar tudo. Foi um erro meu aqui. E não é aquilo. Não, pode considerar tudo, pode mandar toda a mercadoria. Fala para a pessoa que está lá, não demorou uma semana. Foi no outro dia. Mas eu sofri um prejuízo. E eu tenho até um tempo aqui de, até talvez, corrigir a minha fala. Eu não tive um prejuízo. Eu paguei um preço para aprender uma lição. Fica melhor assim. E certa feita algumas pessoas, nossa, mas você perdeu 100 mil naquela brincadeira ali. Eu falei, não, eu paguei 100 mil para aprender uma lição. Mas eu paguei 500 mil para aprender outra lição. Numa Scania que não era para comprar. Eu simplesmente comprei. Fui comprando sempre na direção, aquela eu comprei por minha conta. E tinha um carnezinho para pagar de 36 parcelas. Vocês conhecem a história de uma Scania, de um cavalo Scania. Mas no meio daquela situação, eu trabalhei de um jeito, eu orei de outro, eu dei uma de crente. Senhor, eu estou teu servo, e aquelas coisas de crente. Autocomiseração. Mas eu comecei a entrar às madrugadas dentro do meu escritório. E era uma mesmice só. Senhor, pelo amor de Deus, como é que eu faço? Como é que eu não faço? Senhor, Senhor, e Senhor, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias. Até que o Senhor abriu o meu entendimento. E vai abrir o entendimento de muitos aqui nessa noite. Eu vou repetir. E vai abrir o entendimento de muitos aqui nessa noite. Aí eu parei. E eu mudei. Quando muda a confissão, muda o fruto, irmão. Quando muda o que sai da tua boca, muda tudo. Muda a confissão, muda tudo. Diga assim comigo, uma boa confissão produz vida.
e vida em abundância. Uma má confissão produz morte, e morte em abundância. Eu mudei. Senhor, eu te louvo, eu te bendigo, eu te exalto, eu engrandeço o teu nome, porque ainda esse ano, toda essa situação será revertida. Eu já estou vendo quantidades e quantidades de pedidos chegando por esse fax. Imagina quantos dias fazem. Por esse fax. São tamanha quantidade de pedidos que as minhas secretárias vão ter dificuldade de preenchê-los, porque serão muitos. E eles começaram a chegar, e eu te louvo por isso, eu te bendigo por isso, eu te exalto por isso. O Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso. No outro dia eu estava lá. Senhor, eu te louvo. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo. O Senhor é poderoso, o Senhor é o meu Senhor, o meu Deus, em quem eu tenho colocado a minha confiança. Eu sei que eu não serei confundido, porque o Senhor é o que está comigo, como um poderoso guerreiro, como um valente terrível. Por isso, Senhor, coisas tremendas o Senhor já está fazendo. Olha que coisa linda, olha quantos pedidos. Olha, Senhor, o cliente me ligando e perguntando, olha aquele outro, querido. Não estava acontecendo nada. Mas no outro dia eu estava lá. Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te exalto. Senhor, eu te adoro. Senhor, tu és o meu Deus, o meu Senhor. E eu, Senhor, eu te adoro, te louvo. Olha que coisa linda que o Senhor está fazendo. Muito obrigado, Senhor. As secretárias estão tendo dificuldade de preencher tamanha quantidade de pedidos que estão entrando. E ainda esse ano, eu estou vendo toda essa situação resolvida, todas estas dívidas quitadas, e eu vou devolver o carro que eu vendi da minha esposa. No outro dia eu estava lá. No outro dia, dizendo as mesmas coisas. E o que estava acontecendo, pastor? Nada. Mas no outro dia, eu estava lá. E o chão do escritório ficava todo molhado, irmão. Porque em meio a esta adoração, as lágrimas vertiam de uma forma copiosa. Lágrimas, aquele choro, mas eu saía dali acreditando. Eu saía dali feliz. Eu saía dali fortalecido. Passou um tempo. Um grande grupo da região do Belém ali, um grupo grande de lojas, rede esplanada. Muitas indústrias, muitas coisas no Nordeste, muitas coisas para Manaus, para Belém, para Macapá, para tudo quanto é lado. Além de conglomerado de empresas, de indústrias. Arrumei serviço para vários gerentes aqui, o cara me liga. Veronese, você sabe aonde tem? Sei. Sabia nada, irmão. Você consegue arrumar para mim? Consigo. Hoje a gente vê o Munhoz aí, mas na época o pai do Munhoz era vivo ainda, o Munhoz aí. Tem a espuma, tem toda aquela, o Kleber, né? Mas na época era um maquinário antigo, o cara precisa de catraca de poltrona do papai, é comigo. Você está falando com a pessoa certa. Eu preciso aqui de uns apliques para estofados, pezinho de estofado, aplique, aquelas gotas que coloca no braço do sofá, eu tenho, é comigo. Eu preciso de embalagem, você está falando com a pessoa certa. Aí, amados, foi começando a chegar coisas, foi começando a chegar. Você consegue isso? Consigo. Você tem isso? Tenho. E os pedidos começaram a chegar. Até aquilo que eu não vendia, Deus começou a trazer para mim. E começou a chegar pedido, e começou a chegar pedido, e começou a chegar pedido, e começou a chegar pedido.
chegou um momento que eu tinha em espécie o valor para pagar o carro dela à vista. Ela está aqui. Não tinha o carro da cor que ela queria, aqui em Rio Preto não tinha o carro da cor que ela queria, do modelo que ela queria. O primeiro Peugeot Soleil que saiu. Olha que gosto ruim. Só para não perder a piada. Eu paguei preço por causa dessa palavra ruim que eu falei aqui agora. Esse é outro dia. Aí tinha o carro que ela queria em Ribeirão Preto. Prata. É dessa cor? É esse aqui? É esse aqui. Ó. Mandei 50% do valor, depois fui lá buscar o carro e paguei o resto lá. Querido, diga assim, numa semana, Deus fez a obra. Em um ano, Deus fez a obra. Mas eu saí em outra viagem aqui, numa semana que tinha um feriado no meio, e eu não costumo, eu tenho costume de viajar e voltar na mesma semana. Se eu vou na segunda, eu volto no sábado, se eu vou na segunda, eu volto, enfim, mas eu não passo mais de uma semana, graças a Deus, Deus tem me dado esse privilégio. Mas eu saí daqui com uma meta, porque, querido, se você não tem objetivo nenhum, você solta um barco no meio do nada aí, ele vai para onde ele quer. Você tem que ter metas, você tem que ter objetivos. Você tem que ter. E eu saí com um objetivo. Ó, eu vou vender tantos mil nessa viagem. Aleluia. Tinha um feriado no meio. Então, em vez de eu ter segunda, terça, quarta, quinta e sexta, já é um dia que consome para viajar. Na semana ia ter um feriado. Não esquece disso. Aí eu chego em São José do Rio Preto, tá tudo certo. Chega a hora do voo, cadê o avião? Ó, deu problema lá na malha aérea, e o próximo voo é só daqui a tantas horas, a gente vai levar vocês para o hotel, e vai, infelizmente, só amanhã. Vamos para o hotel. Chega de madrugadinha, a van da companhia vai apanhar a gente, chega lá, não deu certo aquilo ali, porque a coisa deu uma bagunçada, daquilo que era para ser para amanhã do outro dia, ficou para tarde do outro dia. Lembra-se que tinha um feriado no meio. Consegui chegar no destino. Aí um cliente, devido ao feriado, viajou e não pôde atender. O outro cliente, olha, infelizmente, você até me perdoa, mas não vou conseguir te atender. O outro cliente, eu cheguei no último cliente. Eu tinha 100% da cota para bater. Só 100. Eu dobrei meu joelho antes de sair do hotel para ir para o cliente. Eu falei, Senhor, eu não abro mão de um centavo da cota. E eu sei que o Senhor é poderoso para fazer. A compradora do grupo, ela ia sair de férias. E, por uma jesuicidência, ela estava sem o sistema. Querido, não brinca com esse Deus, não. Ela olhava para mim assim e falava assim, Veronese, ó, eu vou sair de férias amanhã. E eu não sei nem por que eu estou te comprando isso, mas manda uma carga desse sofá para mim. Eu pensava comigo, você não sabe, mas eu sei. Chegava na outra pasta, na outra representada ali, porque a gente tem várias, né? Na época eu tinha muito mais, né? Hoje Deus permitiu que a gente enxugasse. Ela olhava para o produto e falava, Veronese, eu nem sei quanto que eu tenho disso. Se é que tenho, ou se é que não tenho, eu estou sem sistema, mas manda uma carga disso aqui para mim. Eu não sei nem por que eu estou te comprando. Eu só não falei para ela, mas no meu consciente eu falei, você não sabe, mas eu sei. Fala para a pessoa que está do teu lado, você acha que deu a cota ou não?
Só um pouquinho a mais. Porque Deus faz infinitamente mais. Além do que pedimos e além do que pensamos. Mas, querido, pelo amor de Deus, não me interpreta mal. Você como eu, e eu já fiz muito isso, corre o risco de, no meio do processo, Senhor, o senhor não está vendo o que está acontecendo? Olha o que está acontecendo, olha esse negócio, Senhor, pelo amor de Deus, misericórdia, Senhor, Senhor, Senhor. Aí, querido, aquilo que você nasceu para fazer não é murmurar, não é reclamar, não é lamentar, sabe, querido? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Senhor. E quando a gente faz isso, irmão, a gente está num ambiente que Deus atua, num ambiente que Deus é especialista, querido, sabe? Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos e invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Mesmo que seja um sacrifício de louvor, eu não estou entendendo nada, eu te louvo. Eu estou entendendo tudo, eu te louvo. Eu continuo sem entender, eu te louvo, porque eu nasci para te louvar. Você está aqui? Deixa eu passar algumas coisas para você que talvez possa te ajudar. Tem me ajudado. Mas a palavra é tão tremenda, irmão, e eu acho muito forte isso, pelo menos para mim. Abra a tua Bíblia aí, em Tiago, capítulo 3. Aleluia. Deixa eu caprichar aqui, senão vocês não vão me convidar mais para pregar de quarta. Esperando um convite aí, pastor Clodoaldo, faz anos já. Bendito seja o nome do Senhor. Você está comigo até aqui? Meu epílogo aqui, da minha Bíblia pelo menos, ARC, Almeida Revista e Corrigida. Antes de começar o capítulo 3, está dizendo aqui, sobre o tropeço na palavra. Sobre o tropeço na palavra. Presta atenção, irmão, isso pode te ajudar muito. Eu já vi Deus reverter situações já vi Deus fazer coisas tremendas quando eu pratiquei. E já vi eu sofrer consequências terríveis quando eu não consegui praticar e acabei, sabe, incorrendo no erro que é inerente a cada um de nós. Todos nós aqui estamos sujeitos a cometer esse erro, inclusive eu. Mas Deus vai te ajudar nessa noite, você vai entender isso aqui. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Diga assim, inclusive eu. Diga assim, porque todos. Está falando de todos. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, diga assim, se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito. Você consegue entender a dimensão disso? A vida e a morte está no poder da língua. E aquele que bem a utiliza, come do seu fruto. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro,
e gloria-se de grandes coisas, vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pôde domar a língua. E é um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem dentre vós... Só até aí. Só para aqui, querido, tirar um parâmetro aqui dessas analogias que são feitas aí de um leme, essas analogias de um freio no cavalo, algo, querido, mas se tem uma coisa que a gente tem que ter muita sabedoria, muito entendimento, é como nós vamos responder às situações. Porque elas vão vir. É como nós respondemos a cada uma das situações que elas vão estar diante de nós. E eu quero te dar um conselho. Quem quer receber um conselho aqui? De Jesus. Melhorou ou não? Vou repetir, porque tem pessoas que não estavam querendo o meu conselho, mas que eu falei que era de Jesus, acho que melhorou um pouco. Vou repetir, eu vou te dar um conselho. E é de Jesus. Porque muitas vezes, amados, tem muitas pessoas que passam por angústias, passam por sofrimentos terríveis e fazem outros sofrer. Fazem, sabe, outros sofrer, porque não consegue domar a língua. Não consegue controlar. E, querido, é uma coisa terrível. Esse conselho de Jesus vai te ajudar e vai me ajudar. Tem me ajudado. E com certeza vai também te ajudar. Estou no lugar certo ou não? Olha aqui, querido, abra sua Bíblia aí comigo, por gentileza. Depois eu vou para o conselho de Jesus. Mas abre comigo, Provérbios 21, 23. Olha que forte, né? Que Salomão, inspirado aí, deixou escrito em Provérbios. Com certeza isso faz toda a diferença. O que guarda a boca e a língua. Você pode me ajudar? Diga assim, guarda das angústias a sua alma. Vamos repetir, fala, o que guarda a boca e a língua. Guarda das angústias a sua alma. É por isso que eu creio que Davi, ele pede para que Deus coloque um guarda sobre a porta dos seus lábios. E ele fala, coloca um guarda à porta dos meus lábios para eu não pecar contra ti. Porque muitas vezes, amados, Deus está fazendo o melhor, sabe? Deus está fazendo o melhor, Deus está preparando você e eu, Deus está nos forjando, Deus está nos lapidando, Deus está nos fazendo passar pelo fogo e pela água, mas o final da história diz, para nos colocar num lugar de abundância, querido. Ele fala claramente isso, passamos pelo fogo e pela água, Salmo 66, mas nos trouxeste a um lugar de abundância. O ouro, o metal, quando ele é passado pelo fogo, quando ele é purificado, ele mostra o seu maior valor. Nós vamos passar por provas, irmão. Nós vamos passar por tantas provas. E dentro desse conselho de Jesus, você vai ver que realmente ele não enganou você e eu. Mas ele deu um conselho. E nós vamos entender esse conselho.
Muitas pessoas estão angustiadas, muitas pessoas estão feridas, doentes. Por quê? Porque a pessoa, ela não, sabe, ela não teve esse entendimento de guardar, sabe? E fala, mas a pessoa não fala nada que produz algo, sabe? Que Deus possa pegar e falar, é com essa palavra eu posso trabalhar. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Mas para você ter vida em abundância, Ele está trabalhando, irmão. Ele é seu amigo, Ele está do seu lado. Então você imagina, se coloca no papel de Deus, Ele está fazendo tudo para que você tenha vida em abundância, eu tenha vida em abundância, e em vez de eu estar agradecendo, eu estar assim, olha, eu não estou entendendo muita coisa, mas eu sei, uma coisa eu entendo, eu fui criado, conforme diz a tua palavra, para o louvor da tua glória, eu vou te louvar no meio dessa situação, eu vou te bendizer, eu vou te exaltar, eu vou te reverenciar. Não sei, eu sei de uma coisa, o Senhor é fiel, eu sei de uma coisa, a tua palavra diz, o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Alguma coisa o Senhor vai fazer. E eu vou te agradecer antes mesmo de eu ver com os meus olhos, pois que eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. E eu creio no teu milagre, eu creio na tua intervenção, eu creio no teu agir, eu creio no teu operar. Querido, é nesse ambiente que Ele opera. Agora abra sua Bíblia comigo aqui, para a gente ir para o conselho de Jesus. Não quero te cansar. Lucas capítulo 21. Amados, vamos ler a partir do versículo 9, mas presta bastante atenção nisso aí, para que você possa receber aí, assim como eu, esse alerta. Ele está dizendo aqui, quando ouvirdes de guerras e sedições, eu fiz questão de até colocar essa palavra aqui, sedição é uma incitação à desobediência. Você deve estar vendo muita coisa aí que está acontecendo aí. Sedição, está acontecendo muito isso em Brasília, está acontecendo isso, e isso acontece dentro da tua casa, dentro da minha casa, dentro de uma igreja, se a gente não prestar atenção. Sedição é uma incitação à desobediência, uma revolta, um motim, uma rebelião. Ele está falando, e quando ouvirdes, né, de guerras, de rebeliões, de sedições, né, de revoltas. Jesus, o canal ali revoltou. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis. Porque é necessário que isso aconteça primeiro. Mas diga assim comigo, mas o fim não será logo. Então, amados, você pode sofrer menos se você entender esse recado de Deus aqui nessa noite. Você pode sofrer menos, porque a gente vai passar por coisas ainda, e o fim não será logo. Você está aqui? Está difícil? Quem está achando que está difícil? Tem mais gente. Mas presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Vou repetir. Está difícil? Mas ele está falando ali que vai ser difícil. Mas presta atenção. Se está difícil e ainda, mas o fim não será logo, eu tenho que aprender a navegar nessas águas. Agora, tem um propósito. Fala assim para a pessoa que está do seu lado. Tem um propósito. Nós estamos vivendo o princípio das dores. Nós estamos vivendo... Eu achei tremendo, é que o Gilmar não está aqui, né? Mas está gravado, né? Então, essa semana começou a acontecer alguma coisa. Nós iniciamos os 40 dias, começou pá. Deus começou a agir aqui, ali, tá. Mas junto com isso vem mais luta. Só que tem propósito. Fala assim, isso tem um propósito. Hoje eu cheguei perto de uma pessoa, a pessoa começou a chorar. Do nada. Ela só... Eu não. Quem sou eu? A presença dele em mim. E a pessoa se quebrantou ali e tal. Por quê, querido? Quando você está num propósito, sabe? Você fica mais sensível e as pessoas começam a ver a manifestação da glória de Deus. Só que a gente tem que entender que a gente está dentro desse tempo aqui, ó. Tá?
dessas guerras, sedições, nações contra nações, reinos contra reinos. Mas olha aí, e quando ouvires de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Continua. Então lhes disse, levantar-se-á, diga comigo, nação contra nação. Você está vendo isso acontecer? É um arrumando um grupinho para cá, não deu certo aqui, eu vou tentar me aliar aqui, eu não me submeto a esse, eu não combino com aquele. Querido, é guerra, é isso que está nesse entorno, está dentro dessa palavra. Levantar-se a nação contra nação, diga comigo, e reino contra reino. Mas continua. Haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilência, haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas estas coisas, olha isso, lançarão mão de vós e vos perseguirão. Ei, querido, ele não te enganou. Vai ter perseguição. Está escrito. E vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por amor do meu nome. Agora, deixa isso entrar no teu coração. Digo assim, isso vai acontecer. Isso. Vai acontecer para quê? Tem um propósito. Fala assim, tem um propósito. Porque Deus vai mostrar a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. É por isso que o ouro passa pelo fogo. Senão ele não é purificado. Ei, querido, Deus está purificando a igreja. Deus conta com um remanescente fiel. Então você está passando pelo fogo porque Deus está preparando você para coisas maiores. Para o teu testemunho ser maior. Para você, no meio de tudo isso, falar, eu passei por isso, passei por isso, passei por isso, mas o Senhor me colocou num lugar espaçoso, mas o Senhor me colocou num lugar de abundância, porque Ele me provou e eu fui aprovado. Eu passei pela prova, dando glória a Deus, e está aqui o resultado daquilo que o Senhor fez através da minha vida e na minha vida. Então tudo isso tem um propósito, fala assim, um propósito. O teu testemunho, o testemunho que você vai dar de cristão, daquele que serve a Deus, ele passou, querido, ele passou por sacrifícios, a ponto de seus próprios suores se transformar em gotas de sangue. Em dado momento ali, sabe, ele falou, bem que eu poderia dizer, Pai, me livra dessa hora. Mas ele fala, mas foi exatamente para essa hora que eu vim. Fala para o teu irmão, foi para essa hora que a igreja veio. Para passar por essas provas, irmão, e ter um testemunho. Como que você fez? Eu só continuei crendo que Ele está comigo, que Ele não me desampara, que Ele é meu Senhor, que Ele é o que me toma pelas mãos, me conduz em triunfo. Ele está comigo todos os dias, como Ele prometeu. Então eu o adoro, eu o louvo, e Ele tem feito maravilhas na minha vida. Aí a pessoa, eu quero esse Deus. Agora a pessoa chega, e aí, irmão, rapaz, está uma luta, eu não sei nem o que eu faço mais. Você acha que o cara quer ir para a igreja, irmão? Se o cara está me chamando para a igreja, nem ele sabe o que ele quer da vida. O cara está pior do que eu. Ei, mas esses não vieram, hein? Mas vamos lá. Isso vos acontecerá para testemunho. Ei, escuta isso aí. Proponde, pois, em vosso coração, não premeditar como a vez de... É aqui que está a chave, pastor. No meio de tudo isso, irmão, você não tem resposta, eu também não tenho resposta. Mas tem que ter muito cuidado. O que é premeditar antes de responder? É responder sem meditar. Responder sem ter uma palavra correta para a ocasião. Sem entender o que está acontecendo ali. Aí, daí a pouco, eu estou falando algo que vai contra o trabalhar de Deus. Não premeditar. Olha, proponde, pois, em vosso coração, não premeditar como a vez de responder. Se eu respondo à altura, se eu respondo glorificando a Deus, se eu respondo crendo, se eu respondo... Querido, Deus responde fé. Ei, deixa eu complicar um pouco mais. Sem fé é impossível.
Deus não responde outra coisa, irmão. Deus responde fé. E fé é certeza das coisas que se esperam e convicções de fatos que ainda não se podem ver. Eu não estou vendo, mas eu creio. Ele ainda não fez, mas ele é poderoso para fazer. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Ainda não deu certo, mas vai dar. A porta ainda não abriu, mas vai abrir. E quando abrir, vai ser grande o poder, vai ser grande o mover dos céus. Que coisa tremenda o Senhor está fazendo. Senhor, olha quantos pedidos está chegando. Olha quantos clientes estão ligando. Daí a pouco começou. Pá, 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 pá. Querido, é isso. Sabe, proponde isso no vosso coração. Não seja apressado em responder. Porque o que ele fala ali? É Jesus falando, proponde, faça essa proposta, tenha essa proposta no teu coração. Não premeditar como você vai responder essa situação. Essas situações, são muitas ali. São várias aflições, são várias angústias, sabe? É reino contra reino, é irmão contra irmão. Reino contra reino, irmão, é próprio reino de Deus contra o reino de Deus, irmão se levantando contra irmão. Você está aqui? Não é só nação contra nação, dura contra reino contra o reino, é marido contra mulher, mulher contra marido, os próprios irmãos, os próprios familiares. É isso que está escrito aí. Proponde, pois, o vosso coração não premeditar como a vez de responder. 15. Porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Até pelos pais e irmãos. Olha isso aí, irmão. Olha isso. Até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá o único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência, possuí a vossa alma. Então escuta isso, irmão. Eu vou partir para o encerramento aqui. Se tem uma coisa que me... Vou cuidar aqui de esperar. Que me abalava. Porque tem coisa agora, eu estou evitando até de ouvir. Porque eu sei que é a mesma coisa que a pessoa vai falar. Então se a pessoa não mudar o vocabulário, eu vou evitar ouvir. Porque aquilo não vai produzir nada. Vai produzir só o que produziu até aqui. Só que acaba com o teu dia. Tira a tua paz. E você está bem até, você está crente, você está tudo ali, daí a pouco você escuta um monte de... E a gente tem que tomar cuidado, irmão. Porque você vai ouvindo, aquilo vai... E se a gente... Presta atenção, nós vamos fechar com isso. A gente tem que tomar esse certo cuidado. Porque eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá. E o que te dá esperança? Fé, é crer, é realmente acreditar. Ainda um pouco coxinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, todavia, não somos daqueles que se retiram para a perdição, ou daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam para a conservação da alma. E nós vamos avançar, nós vamos triunfar, nós vamos vencer, nós vamos passar pela prova, nós vamos atravessar o mar e cantar o hino da vitória do lado de lá. Só que muitas vezes a gente enche a alma de angústia, porque não guarda a... Você está aqui? E olha que zica isso aqui, para a gente orar. Eu não quero que a coisa... Hebreus 12. Nós já recebemos um conselho de Jesus aqui. Quem já entendeu o conselho? Pouca gente. Vou repetir o conselho, Reinaldo, porque temos que não entender ainda.
conselho de Jesus é para a gente não responder antes de meditar, antes de ouvir a resposta. Ele falou que ele vai colocar a palavra na tua boca. Ele não te deu uma direção, ele não te deu nada ainda, não se precipita, não responde à situação que você está enfrentando com palavras que não dão a ele capacidade de usar a teu favor, a teu benefício. Sabe que Deus responde, Deus trabalha com fé. Dúvida, murmuração, fez o povo ficar no deserto. Agora o pior aqui, irmão, para a gente... O pastor vai ficar pior ainda, meu Deus. Não vai. Então assim, falando assim, a proposta é eu não premeditar. Eu não responder antes de meditar. Eu não responder antes de ter uma resposta correta a cada situação. Porque o que é o problema, irmão? Muitas vezes a pessoa fala, a outra ouve, angustia, a outra fala para o outro, a outra fala para o outro, viram isso aí, ó. 14. 12, 14 e 15. Diga assim comigo para você me ajudar. Seguir a paz com todos. É fácil. Querido, vai ter o que vai pisar no teu pé. Vai ter o que vai pisar no meu pé. E na hora, se você responder na hora, você vai responder. Então a gente fala assim, eu vou responder à altura. Nada. Você que pensa que é a altura. A gente vai responder e vai quebrar a cara. Seguir a paz com todos. E a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Versículo 15. Tendo cuidado, olha aí, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe a angústia. O problema é que não é perturba só a pessoa, porque a pessoa vai falar com o outro. E vai falar com o outro. E vai chorar no ombro do outro. Daí a pouco contamina muitos. Olha o que está dizendo ali. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Fica de pé. Sabe, querido, vai ter um dia que talvez eu vou estar TPM masculina. Tem dia que a gente está chato, irmão. E é nesse dia que a gente tem que levar as cargas uns dos outros. Ter cuidado, sabe, pensar, sabe? Muitas vezes que a gente fala, segurar o fogo, né? Por quê? Porque a gente tem que ter paz com todos. Viver num ambiente de paz. Né? E buscar realmente ter um ambiente de paz, não se levantar um contra o outro. Não. A pessoa não está legal hoje. De repente, dá uma engolida no caroço ali. No outro dia você vai lá, ó. Vamos tratar daquela situação lá. De repente, ontem você não estava legal. Mas primeiro, não chega chutando o balde. Vamos tentar. É fácil. Mas sem isso, irmão, buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora, a principal coisa é essa, irmão. Produza algo que realmente Deus consiga trabalhar e Deus consiga, sabe, te dar vitória, te dar resultado, te dar, que você tenha testemunho. Eu quero que você tenha testemunho glorioso, sabe? Pastor, foi difícil. Ó, a porta fechou aqui, o inimigo se levantou ali, teve tantos embates, tanta situação, mas eu perseverei, sabe, amado? O inimigo foge, a situação se desfaz, o próprio Deus intervém, toma a tua causa, toma a tua briga, o próprio Deus, sabe, te mostra que realmente, quando eu faço o que realmente Ele espera que eu faça, independente do cenário, é juntar a fome com a vontade de comer. Deus vai fazer uma grande obra na tua vida, Deus vai fazer uma grande obra na tua casa, no teu trabalho, no teu emprego. Querido, abençoa o teu emprego. Abençoa o teu patrão. Eu estou no lugar certo? Quando a gente abençoa, irmão, sabe? É um princípio. Eu abençoarei os que te abençoarem. E eu amaldiçoarei. Abençoa.
Sabe, seja um abençoador. Seja alguém que realmente, Senhor, eu te louvo, porque eu sei que mesmo nesse cenário, talvez hoje foi um dia ruim, não foi um dia legal para essa pessoa, talvez ela está cheia de outros problemas que ela não está conseguindo resolver, mas traz paz no coração dela, tira isso que está afligindo ela, mas abençoa ela, faz o teu querer, que a tua vontade se cumpra na vida dela, Senhor. Em nome de Jesus, não permita que eu abrigue na minha mente, nos meus pensamentos, algum tipo de mal. Porque a palavra diz, querido, que a gente, sabe, não vence o mal com o mal. A gente vence o mal com o bem. As armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas. E a palavra é tão clara que ela fala assim, e não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Pai, no nome de Jesus, eu te louvo por esse propósito, por esse período, por esse tempo que nós estamos passando como igreja, atravessando. Eu sei que existem lutas, adversidades, o Senhor deixou claro, escrito na tua palavra, ainda não é o fim, esse é o princípio de dores, vamos passar sim, Senhor, mas isso tem um propósito, vai servir para testemunho. Nós iremos testemunhar o trabalhar das tuas mãos, nós iremos testemunhar o quão grande tu és o Deus que entra conosco na fornalha, tu és o Deus que está, ó Pai querido, ó Senhor Deus, ó Pai, pronto para defender um Daniel na cova dos leões. O Senhor caminha, Senhor, ó Pai querido, sobre as águas, o Senhor reverte, o Senhor muda, o Senhor, Senhor, não existe nada que o Senhor não possa e não consiga fazer, mas Senhor, me ajuda com a minha confissão de fé, me ajuda a confessar aquilo que eu creio, Senhor, e não permita que os meus lábios profiram palavras que venham, Pai, de alguma forma amaldiçoar o meu trabalho, amaldiçoar o meu sustento, amaldiçoar, Senhor, a igreja em que eu congrego, amaldiçoar a minha própria casa, a minha própria família. Eu fui chamado para ser um abençoador, que eu possa abençoar, que eu possa produzir palavras de bênçãos, palavras que dão ao Senhor, ó Pai querido, a capacidade que o Senhor tem de agir, é pela fé, é na fé que o Senhor, ó Pai querido, faz o impossível acontecer, é o Senhor que se move no impossível, Senhor. A tua palavra diz que tudo é possível ao que crê, e eu creio que grandes coisas o Senhor está fazendo, e coisas maiores estão às portas. O Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Senhor, grande é a vitória, e essa vitória está chegando. O Senhor reverterá cativeiros, o Senhor quebrará toda a estrutura de trevas, todo o ardil do inferno, tudo que quer prender, atrapalhar, prejudicar a vida dos meus irmãos, o trabalho das mãos dos meus irmãos, as suas casas, as suas famílias, os seus relacionamentos, toda a obra das trevas, todo o ardil do diabo, toda a ingerência do mal, ser quebrada e destruída, e nós iremos atravessar do lado de lá, e vamos cantar o hino da vitória. Por isso recebe toda a honra, recebe toda a glória, recebe todo o louvor, recebe toda a adoração. Só você que crê nisso, aplauda, engrandeça e glorifica o nome do Senhor. Aleluia! 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 Você recebe essa palavra? Amém? Louvado seja Deus. Vai ter agora, o pastor vai estar ministrando a ceia para os amados que não puderam estar tomando a ceia nesse domingo que passou. Você que está aqui precisa tomar a ceia, por gentileza aqui, que o pastor Marcos vai estar ali com vocês. Uma semana de vitória aí, uma semana de céus abertos sobre a sua vida. E querido, pratica essa palavra e com certeza você vai colher os frutos em nome de Jesus.